Olá, galera do Dá Uma Força, sejam muito bem-vindos a mais um aulão ao vivo aqui que o Dá Uma Força preparou para vocês. Hoje vamos começar com uma frase que o Dá Uma Força pensou para esse dia. Invista nos seus sonhos, dê o primeiro passo, faça acontecer. Galera, estamos a 22 semanas da prova do Enem e muita gente está aí com desânimo, ainda com medo de fazer a prova, a galera já se inscreveu e tudo, mas está aí querendo uma motivação, querendo uma preparação especial, e é isso que o Dá Uma Força vai fazer para você. Então, hoje nós vamos falar sobre 10 sacadas de redação para o Enem 2016. Na verdade, nem são 10, vão ser muito mais. A gente preparou algo bem especial para vocês, como o professor Israel falou agora há pouco na transmissão ali no Facebook, a gente tem feito as redações do Enem todo ano, desde 2013, então eu consegui algumas notas excelentes, então vou trazer aqui para vocês tudo que vocês realmente precisam saber para fazer lá na sua prova do Enem e mandar muito bem na redação. Bom, antes da gente começar com o nosso aulão sobre as sacadas de redação, vamos então responder como estudar há 22 semanas do Enem. Sim, faltam pouco menos de 6 meses e uma galera aí está meio perdida querendo saber como vai conseguir estudar e se preparar totalmente até o dia da prova. Pessoal, nós preparamos um plano de estudos perfeito para você. É isso aí. Uma galera já baixou lá no nosso site, mas muita gente ainda não baixou. Não perca essa oportunidade. Preparamos um plano completamente guiado para você, com tudo que nós vamos fazer até a véspera da prova do Enem. É isso aí. E nós temos aqui também, além de falarmos no início de tudo que nós teremos na nossa preparação, nós falamos por que focar em ciência da natureza, matemática e suas tecnologias, que é o foco do Dá Uma Força, além da redação, é claro. A gente dá dicas de como organizar os seus estudos, preparamos um cronograma semanal, é isso aí. E a nossa preparação vai ser totalmente guiada, por quê? Porque semana a semana nós vamos disponibilizar para você o que você precisa estudar. É isso aí. Toda sexta-feira, baseado lá no nosso calendário, nós vamos mandar um e-mail dizendo: olha lá, aluno, estude isso, vai lá no nosso site, pega essa apostila, assiste essa videoaula, faça essa lista de questões, essa atividade extra, essa semana se lembre, tem redação para entregar, se lembre, tem um simulado para fazer. Enfim, nós vamos te lembrar de todas as coisas. A organização é com a gente. Vocês só ficam, então, com foco e com um sonho aí para realizar. Então, de novo, mande-nos aí para a gente uma mensagem, querendo um abraço. No final, vamos mandar abraço para todo mundo, falando aí qual é a universidade que você vai estar lá em 2017, cursando o quê. Beleza, galera? Bom, então, não deixem de participar do nosso treinamento. Nós temos um plano Enem 2016 em 22 semanas. Pessoal, hoje é o último dia das inscrições. As inscrições abriram na semana passada e hoje é o último dia, temos muita procura. E o pessoal está perguntando por que as vagas são limitadas. Justamente porque nós queremos dar uma preparação completamente guiada para vocês, estar realmente com vocês lado a lado em cada momento dessa preparação. Então, por isso, as nossas turmas precisam ser reduzidas. Então, depois de hoje, depois do nosso aulão, vai lá, você que ainda não é nosso aluno, não se inscreveu, faça a sua reserva lá, coloque lá que você tem desejo de estudar com a gente, de se preparar, que a gente vai fazer o possível para alocar vocês. A gente não pode dar certeza, mas nós vamos fazer o possível para ajudá-lo também nessa caminhada aí até a prova do Enem. Beleza, pessoal? Só para lembrar que o pagamento também é via PagSeguro, você pode parcelar em até 10 vezes sem juros ou via boleto bancário, que você preferir. Qualquer dúvida também, mande para a gente. Bom, então vamos começar a falar sobre as sacadas de redação do Enem 2016. Tem uma galera aí que está com a gente desde o início e assistiu uma aula que eu dei na quarta-feira passada. E essa aula foi Por que focar em ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. Nós falamos aqui porque realmente essas são as matérias, essas áreas que mais impactam na pontuação final, independente da carreira que você quer seguir. Mas a redação, todo mundo sabe que é uma preocupação de todos. Então, o que a gente vai ver hoje, pessoal?
Nós vamos ver como que é essa redação do Enem, porque tem uma galera que ainda nunca fez. No final, eu vou mostrar a minha redação, a redação de 2014. Eu fiquei com 960, vou mostrar aqui meu resultado. É uma excelente nota que consegue aí, junto com as demais áreas, óbvio, tirando uma pontuação bacana nas demais áreas, consegue uma aprovação em vários cursos de várias universidades. Então, fique aí até o final, porque no final eu vou mostrar como foi a minha redação e por que eu tirei 960. Beleza, galera? Bom, vamos lá, continuando aqui. Como que é a redação no Enem? A redação, nós temos que quebrar assim, um certo paradigma. A redação que a gente está acostumado a fazer desde a época de escola é uma redação que vamos chamar aqui de redação comum. Sim, por quê? Porque a gente vai lá, faz uma introdução, depois gera um desenvolvimento e fechamos então com a conclusão. Agora, a redação do Enem, ela não é assim. A redação do Enem, ela envolve uma tese, depois você tem que fazer argumentos para defender essa tese, e no final, ao invés de uma conclusão apenas, você tem que fazer uma proposta de intervenção. Na verdade, essa aqui é a principal diferença na redação do Enem, porque na tese, a tese você vai desenvolvê-la, você vai explicitá-la ali na introdução, e os argumentos você também vai desenvolvê-lo durante o desenvolvimento. Mas a conclusão não é só fechar a sua ideia, não é só fechar ali a sua dissertação. A conclusão tem que ter uma proposta de intervenção. E outra coisa diferente, assim, que a galera não está muito acostumada, é que o título na prova do Enem é opcional, isso mesmo. O título é opcional, então você pode colocá-lo ou não. E muita gente tem dificuldade mesmo de como fazer um título, porque, na verdade, nós vamos ver na nossa preparação, nossos alunos vão ver como montar um título bacana. Sabe por quê? Apesar de ser opcional, você fazendo o título é a primeira coisa que o leitor vai ver ali na sua redação. Então, de repente, já dá uma impressionada, ele já fica ali contente com o título que ele vê e já, de repente, consegue ler a sua prova ali, a sua redação, com maior carinho, enfim. Sabe por quê, pessoal? Porque o leitor, o corretor, na verdade, de redação do Enem, ele corrige muitas provas ao longo do dia. Então, o que ele quer ver é algo diferente, que saia do senso comum. E nós vamos falar isso também ao longo da nossa aula de hoje. Bom, vamos então para o próximo passo, que é saber das informações gerais dessa redação do Enem. Galera, fiquem tranquilos, porque os nossos alunos, a galera que vai lá, vai se inscrever, que já se inscreveu, ou que vai lá depois desse aulão, vai se inscrever lá em www.darmaforça.com/Enem 2016. Vai ter todo o suporte em relação à redação também. Nós teremos cinco redações corrigidas ao longo da nossa preparação. E aí nós vamos fornecer 20 temas que são temas possíveis de serem cobrados no Enem desse ano, para vocês desenvolverem, mandar para a gente, porque nós vamos corrigir nos moldes do Enem. Vamos mostrar hoje que moldes são esses e como que a sua prova vai ser corrigida, tanto pela equipe do Dama Força, quanto lá no dia 6 de novembro, no dia que você vai fazer sua redação. Bom, algumas informações gerais aqui que você precisa saber. Uma galera já sabe, já está craque nisso, a galera que está fazendo há um tempo, mas vocês precisam conhecer mesmo assim, porque, como a gente falou na semana passada, você só vence o inimigo quando você conhece ele. Então, é isso aí, nós vamos conhecer todo o processo da redação para a gente mandar muito bem nela. Vamos lá, quais são os critérios de correção? Os critérios de correção que o corretor vai checar lá no Enem, são 2 corretores que vão corrigir a sua redação, vão ser baseados em 5 competências, vamos ver uma a uma aqui hoje, e 6 níveis de desempenho em cada competência. Então, olha só, é mais ou menos um esqueminha assim, você vai ter 5 competências que vão ser avaliadas e 6 níveis de desempenho. Ou seja, você pode levar de 0 até 200 em cada competência. O que significa? Que a menor nota que você pode tirar é 0 e a maior nota que você pode tirar é 1000, que é o nosso alvo. O alvo aqui do Dá Uma Força é fazer você tirar 1000, você mandar muito bem lá na redação. Claro, nós falamos aqui que não adianta você tirar 1000 na redação e 600, por exemplo, em matemática. Você tem que mandar muito bem tudo. Então, às vezes, vale mais a pena, às vezes você vai conseguir aprovação tirando, por exemplo, 900 em redação, mais um 800 lá em matemática, que é algo que quase ninguém consegue. Beleza? Mas isso aí
a gente já sabe, a gente vai orientar vocês ao longo da nossa preparação. Então, vamos começar aqui a falar quais são as razões para zerar. O que isso significa? Significa que você jamais vai poder fazer uma dessas 6 coisas aqui, porque isso já vai zerar a sua redação, ainda que ela esteja bem escrita, ainda que ela esteja bem legível, com a letra bem bacana, enfim, independente disso, você vai levar 0 na redação. E se você levar 0 da redação, já era. Muitas universidades, na verdade, todas as universidades, elas rejeitam, reprovam o aluno que tirou 0 na redação. Então, já era. Toda a sua preparação ao longo do ano, toda a preparação de 22 semanas aqui com Dá Uma Força, vai por água abaixo. Então, você jamais pode fazer. Vamos ver o que é. Fuga total ao tema. Jamais. A gente vai mostrar aqui o que é fugir totalmente ao tema lá da redação do Enem. Não obediência à estrutura dissertativa ou argumentativa. Vamos saber o que é essa estrutura e o que é não obedecê-la. Por exemplo, fazer uma narração, fazer uma descrição apenas, e não um texto dissertativo ou argumentativo. Se você fizer também um texto com até 7 linhas, você também vai levar nota 0. Pessoal, a prova do Enem, eu vou mostrar aqui o meu espelho da redação, como eu falei no final da aula, vocês vão ver. Você tem até 30 linhas, só que a margem é bem pequenininha. Então, na verdade, eu, por exemplo, que tenho a letra grande, eu sofro ali na prova da redação, porque tem um espaço muito reduzido. E você usar só 7 linhas não faz sentido. Como que você vai conseguir desenvolver um texto em 7 linhas? Não tem o menor cabimento. Galera que quer passar, cumpre lá as 30 linhas, vai até o último pedacinho de papel que puder colocar lá na redação. Outra coisa que faz você zerar é o uso de impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação ou parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Porque o Enem recebeu várias redações que tinham desenho, várias redações que tinham receitas caseiras, receitas de cozinha mesmo, de comida, descritas lá no texto da redação, piadas, tudo isso, que foram feitas propositalmente para levar 0. Então, se você incluir isso no seu texto, você vai zerar também a sua redação. Outra coisa que é muito importante é com relação ao desrespeito aos direitos humanos. Isso aqui fica bem claro quando a gente for falar da proposta de intervenção. E, por último, é claro, se você fizer a folha da redação em branco, óbvio, não vai ter o texto para corrigir e você vai ficar com 0. Mesmo, galera, mesmo que o seu rascunho esteja intacto, esteja totalmente feito, o rascunho, lembrando, ele é só um rascunho, não vai ser avaliado. O que você escrever lá não vai ser nem lido. Então, não adianta você rascunhar, querer depois passar limpo no último minuto, não conseguir e achar que aquele rascunho vai ser avaliado, porque ele não vai ser avaliado. Beleza, galera? Então, só para a gente lembrar, mais uma vez aqui, fiquem tranquilos, os nossos alunos, eles vão ter acesso a essa aula aqui, essa aula de hoje. Depois dessa aula, ela vai ser editada e vai ser colocada lá no nosso site para os nossos alunos, para a galera realmente ver, voltar ali, pausar, anotar o que tiver que anotar, beleza, galera? Então, é isso aí, não deixe essa oportunidade passar, invista nos seus sonhos. É preciso, sim, a gente investir no nosso sonho, o seu sonho de passar no vestibular, de ingressar numa universidade, ter uma profissão, isso é algo incrível. Então, não deixe isso se perder. Invista, vai lá depois da aula, inscreva-se, prepare-se com a gente, vocês vão ficar muito satisfeitos com a nossa preparação. Bom, vamos começar, então, a falar sobre cada competência rapidinho. E em cada competência, eu vou falar o que você tem que fazer nela e o que você jamais vai poder fazer. Então, essa na verdade, vai ser as sacadas, que deu o nome, né? Deu o título da nossa aula, as 10 sacadas. Porque são 5 competências e nós vamos falar 2 sacadas de cada uma delas. O que você tem que fazer e o que você jamais pode fazer, porque isso pode levar a uma pontuação muito baixa ou até 0 na sua redação. Bom, vamos lá falar sobre a primeira competência, que diz assim, competência 1. O que você precisa fazer nessa competência? Você precisa demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Opa, como assim?
Existe uma diferença bem grande entre modalidade escrita, modalidade oral, que é aquela que a gente fala, modalidade formal e modalidade informal. Há uma diferença bem grande entre tudo isso aí. E a palavra-chave dessa competência é justamente isso: modalidade escrita formal. O que isso vai significar? Galera, a gente sabe que a forma como a gente fala é muito diferente da forma como a gente escreve. Principalmente quando a gente está, por exemplo, conversando com um amigo, e aí a gente fala, usa gírias, usa expressões, fala até palavrões, né? Que coisa feia, isso aí, mas acontece. Só que na modalidade escrita, a gente tem que ser mais educado, né? E principalmente quando a gente fala da modalidade formal. Porque a informal, você pode também escrever. Você pode escrever, a gente foi, a forma como eu falo aqui mesmo, é uma modalidade oral e informal. Eu estou falando com os meus alunos. Mas, na redação, nós temos que usar uma modalidade escrita formal. Então, o que nossos alunos também vão saber? Qual a diferença entre isso? O que vocês podem usar, o que vocês não podem usar? Por exemplo, vocês têm que dominar regras de pontuação, tem que evitar a repetição de aí, daí, então. Isso tudo gera uma oralidade na hora na hora da leitura. E isso o corretor vai ver e vai ficar bem zangado ali com a sua prova e vai te tirar os pontinhos lá, conforme a gente viu nos níveis de desempenho. Então, o que você tem que fazer na sua competência 1? Dominar a escrita formal. Então, você tem que saber, você tem que obedecer as regras de concordância, de pontuação. Você tem que saber as informações, sua frase tem que estar totalmente conectada, tem que estar tudo certinho ali, para você conseguir tirar 200 lá na primeira competência. Na verdade, eu acho que essa competência é a mais fácil da gente errar. Inclusive, nos 2 anos que eu fiz, foi nessa competência que eu perdi 20 pontos. Nos 2 anos eu perdi 20 pontos. Por que isso? Porque hoje, com o nosso próprio costume de usar o WhatsApp, de escrever só com Messenger ali no Facebook, a gente escreve muito mal. E isso não pode acontecer, porque se a gente usar isso na nossa redação, a gente vai perder ponto. E aí, sabendo que as outras competências são ainda mais difíceis de conseguir a pontuação máxima, aí fica mais complicado ainda. Então, você tem que dominar a escrita formal e você nunca pode cometer erro de concordância verbal. Na verdade, você não pode cometer erro de nenhum tipo, mas os corretores do Enem, eles não aceitam erros de concordância verbal. Galera, nossos alunos vão ver ao longo da nossa preparação, nós vamos mostrar por que alunos zeraram, por que alunos estão tirando 1000, enfim, assim como nós vamos fazer hoje com a minha prova, que fiquei com 960. É o seguinte, quando a gente tem um errinho e esse erro não é reincidente, por exemplo, nós escrevemos saúde sem um acento no U, por exemplo. Se isso aconteceu só em um momento ali da nossa redação, o corretor, ele vai aceitar, ele vai ver que está uma redação bem escrita, e isso foi uma falha, uma falta de atenção, algo que eles compreendem, já que a gente está ali num processo, a gente está ali num estresse terrível no dia da prova, não é? Mas a concordância verbal, ela é terrível. Por exemplo, se eu começo a escrever lá o texto, os brasileiros consome muitos produtos industrializados, enfim. Estou fazendo um texto lá sobre esse tema, não. Olha isso aqui, que erro grosseiro de concordância verbal. Os brasileiros consomem, o certo é brasileiros consomem. Tem que concordar aqui, está no plural o sujeito. Então, e esse aqui, você pode ter certeza, se você cometer, mesmo que seja uma vez, é considerado um erro grave e você, com certeza, já vai perder 40 pontos aí. Claro, se isso for reincidente, você vai perdendo, até zerar a sua competência 1. Beleza, galera? Então, tá aí as 2 sacadas da competência 1. Bora, então, para a competência número 2.
O Enem, ele é bem engraçado, né? Ele fala, ele trata uma coisa, ele escreve, trata de tantas competências, tantas habilidades, mas a gente tem sempre uma palavra-chave para cada uma delas. Por quê? O Dá Uma Força, ele tem essa metodologia. Nós estamos trabalhando desde 2010, desde quando o Enem mudou de cara e passou a ser aceito nos vestibulares, como ingresso nas universidades públicas e outros programas do governo. Desde então, nós fazemos as estatísticas, nós avaliamos tudo que realmente cai, porque a gente quer passar para você o que você vai encontrar na sua prova. Porque esse ano é um ano de preparação total, de foco total, para você chegar lá no dia 5 e 6 e arrasar na sua prova. Então, o que a gente quer é justamente facilitar tudo para você. Você vai ver que as nossas videoaulas, a galera que é nosso aluno já, que está acompanhando no nosso canal, no Facebook, são aulas curtas, só com aquele conteúdo que vai realmente cair. Inclusive, nós temos como bônus uma sessão que a gente chama de sessão Como Cai no Enem. O que é isso aqui? Isso aqui é algo incrível que nós preparamos para vocês. Faz parte de um dos nossos bônus. Essa sessão Como Cai no Enem é uma videoaula que vai ter toda semana para cada disciplina, que a gente vai resolver passo a passo uma questão do Enem, dependendo de como aquele conteúdo cai, até mais questões nós vamos resolver também naquela videoaula, mostrando como o conteúdo cai, para você justamente quando pegar a apostila que a gente preparou para você, quando preparar, quiser de repente dar uma olhada em algum livro, às vezes a galera quer se aprofundar mais, não tem problema nenhum nisso, mas já sabe o jeitinho que vai ser cobrado ali no Enem, o jeito que você tem que aprender a estudar ali para mandar muito bem naquela questão. Bom, sabendo disso, vamos lá para a competência 2, que obviamente vamos facilitar mais uma vez para você. E a competência 2 diz assim, o que você tem que ter nessa competência? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Nossa, você lê isso aí e você fala, caramba, Nathalie, eu não entendi nada. Não tem problema, nós vamos mostrar o que isso tudo significa. Significa que você tem que fazer um texto dissertativo, argumentativo. Essa é a palavra-chave da competência 2. Texto dissertativo, argumentativo. E aí nós vamos saber um pouquinho o que é ele, para a gente realmente entender, assim, como que, quando vocês forem verificar aqui a minha redação, a redação que eu vou mostrar, o que significa esse texto dissertativo, argumentativo. Nada mais é que uma defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. É isso aí. O Enem, ele vai te dar uma proposta de redação, eu também vou mostrar para vocês como que é essa proposta. Vai te dar alguns textos motivadores, tudo que tem a ver com aquela proposta ali, e vai pedir para você fazer uma redação dissertativa, argumentativa. E aí, você tem duas possibilidades. Você pode concordar com os textos motivadores, ou discordar, enfim, ou os dois. Você tem várias formas de você desenvolver o seu texto dissertativo, argumentativo, e isso nós vamos ver ao longo da nossa preparação. É só para você saber a diferença, por exemplo, de uma narração, de uma descrição. Na verdade, o texto dissertativo, argumentativo, ele é só isso. Você defender um ponto de vista sobre aquele assunto, sobre aquele tema da redação. Por que ele é argumentativo? Porque a gente vai defender uma tese, uma opinião. E por que é dissertativo? Porque a gente vai usar explicações para justificar a nossa tese, exato. Então, se eu tenho uma tese de que os brasileiros consomem muitos produtos industrializados, eu preciso argumentar, eu preciso justificar por que eu acho aquilo. Porque o intuito do texto dissertativo, argumentativo, é você convencer o leitor. Justamente isso, você defender um ponto de vista. Assim como quando algum amigo seu pergunta algo para você, o que você acha da educação no Brasil? E você fala, nossa, eu acho ótima a educação brasileira. E aí ele quer falar, ué, mas eu não acho, por que você acha ótima? E aí você começa a falar, eu acho ótimo porque eu posso fazer isso, porque há esse projeto, porque há esse plano do governo, enfim. Você usa explicações, argumentos, para defender o seu ponto de vista. Nada mais, nada menos do que isso é um texto dissertativo argumentativo. Bem tranquilo, certo? Mas o que você vai ter que fazer
Quais são as sacadas para essa competência 2? A sacada, algo que o Enem exige praticamente da competência 2, é o desenvolvimento de um tópico frasal em cada parágrafo. Eu vou falar para vocês o que é o tópico frasal logo depois que o professor Israel der o recado dele aqui. É isso aí, galera. Vocês todos que estão ao vivo agora no YouTube, muito obrigado pela audiência. Nós somos do Grupo Dá Uma Força, você já conhece, e o nosso trabalho ele é muito específico, ele é bem direcionado. É um trabalho que a gente está trabalhando, focando, né? Nós somos especialistas nas áreas de ciências, no caso, vamos falar matemática, física, química, biologia e, é claro, redação. Nós queremos te impulsionar para esse grande sonho do Enem. O seu sonho, a gente afirma isso, que o seu sonho é o nosso sonho. Se você não conhece a nossa história, vá lá no www.daumaforça.com/Enem 2016 e conheça um pouco da nossa história. Tenho certeza que você vai se identificar, que essa história vai ser uma motivação a mais para vocês. E se você está querendo assinar, também aproveita, corra, faça a sua assinatura, porque nós estamos trabalhando com turma reduzida e as pessoas que quiserem assinar depois do dia de hoje, não vai ser tão fácil como está sendo agora, só chegar lá e fazer assinatura. A gente vai ter que fazer uma triagem e não sabemos como vamos trabalhar ainda. Então, corre lá, garanta a sua vaga, galera. Isso aí, valeu. Vamos lá, continuando. Nessa competência 2, você tem que desenvolver um tópico frasal em cada parágrafo, na verdade, do seu desenvolvimento. E aí você vai falar, oh, meu Deus, o que significa isso? O que é um tópico frasal? Tópico frasal nada mais é que a ideia central daquele parágrafo. É uma espécie de resumo do ponto que vai ser explorado naquele parágrafo. Eu vou mostrar para vocês os tópicos frasais que eu usei na minha redação. E o que você jamais pode fazer na competência 2? Jamais pode fugir ao tema. Vou dar um exemplo aqui da redação que eu fiz, foi essa aqui. Galera, essa foi a proposta de redação do Enem 2014. Muita gente aí fez, depois fala pra gente quanto vocês tiraram, quais foram as dificuldades, manda aí tudo aí no nosso canal. Seguinte, ele fala todo, usa os textos motivadores, vocês vão ver lá no dia 6 de novembro, eles vão usar textinhos tanto linguagem verbal quanto linguagem não verbal, que é aquela linguagem que são as imagens, enfim, figuras. E ele fala sobre, o tema dele é publicidade infantil em questão no Brasil. Esse é o tema que foi proposto lá na redação de 2014. E aí você me vai e faz um texto sobre publicidade para adultos. Você vê assim, publicidade, fala, opa, sei tudo de publicidade, vou falar de publicidade para adultos, o que está acontecendo aí, o que está acontecendo na mídia. Já era, fugiu ao tema, o tema não é esse. Se você, por exemplo, fala aqui publicidade infantil no mundo, o que isso vai acontecer? Você vai ter uma fuga parcial, que eles chamam ao tema. Você não vai zerar. Quando a fuga é total, como esse exemplo que eu dei, de você realmente não abranger nem a parte mais ampla, nem o tema que ele propôs, você vai zerar. Agora, se você usar uma parte daquele tema ali, por exemplo, ele especifica aqui que ele quer que você fale sobre o Brasil, e você fala sobre o mundo, sobre a Europa, sobre a Ásia, sobre onde quer que seja, você vai ter uma fuga parcial e a sua nota também vai cair muito. Então, tem que ter muito cuidado com isso. O tema no Enem, ele é muito importante aí para a gente garantir 200 na nossa competência 2. Beleza, galera? Continuando, então, vamos falar sobre a competência 3, que diz que você deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que significa isso? A palavra-chave para essa competência é a coerência. Com certeza você já ouviu, você já falou várias vezes, e você não está sendo coerente com o que você está falando. Por quê? Não está fazendo sentido. Não está, os fatos, as suas ideias, não estão em conformidade, está ficando estranho, que eu não estou conseguindo entender. Isso é falta de coerência na sua redação. Então, eu vou mostrar algumas estratégias ao longo da nossa preparação, nós vamos ter várias dicas, aulas ao vivo para os nossos alunos sobre como aplicar a coerência dentro do texto. Vou te falar que não é a coisa mais simples, não. É muito mais fácil você sacar das regras de pontuação, lá das regras de escrita formal, do que a coerência.
mas nós vamos te preparar para você mandar muito bem. Eu tenho tirado 200 em todas as redações desde 2013, e isso significa que eu estou mandando muito bem lá na minha coerência da minha redação. E vocês vão seguir o mesmo caminho e vão garantir os 200 lá. Então, nessa competência, você tem que apresentar as informações de forma organizada e coerente. Galera, fiquem tranquilos, tem muita gente que tem dificuldade de escrever, isso é muito comum. É muito comum hoje em dia, justamente porque a gente pouco escreve. Isso é mais na escola, quem faz faculdade, quem já fez. Mas hoje em dia a gente só fica lá gravando áudio no WhatsApp, a gente pouco escreve. Então é comum realmente a galera ter dificuldade na escrita, mas o que a gente vai fazer é treinar vocês para chegarem lá na prova e mandarem muito bem, conseguirem fazer um texto que consiga completar, consiga abranger todas as competências e mandar muito bem lá. Beleza? Eu quero mandar um recado aí, um abraço forte para Ana Carolina, para Larissa, para Ana e para Ellen. Valeu, obrigada por estarem aí conosco. Espero que você esteja curtindo aí a nossa aula. Bom, e o que você jamais pode fazer na competência 3? Não se limitar aos textos motivadores. Por quê? Eu mostrei aqui para vocês os textos que o Enem dá. Então, todo ano, você vai ver isso lá, vai ter um texto motivador. Como essa proposta dele foi publicidade infantil em questão no Brasil, ele vai dar textos relacionados a isso, é claro. Só que tem galera que pega e copia isso na redação, já era, você vai levar 0 aí na sua competência. Você não pode, você só pode usar os textos motivadores como uma forma de reflexão, para gerar uma reflexão em você e você gerar lá a sua tese. Então, tudo isso nós vamos fazer ao longo da nossa preparação, saber identificar o tema e gerar uma tese a partir dele e começar a defendê-la ali. Nós vamos falar sobre clímax argumentativo, tudo isso. Por quê? Porque isso faz parte da coerência. Porque quando a gente tem alguns argumentos para defender a nossa tese, a gente começa lá a pensar. A gente pensa ali publicidade infantil em questão no Brasil. E começamos a pensar em algumas coisas. E a gente vai lá e escreve. Nós vamos falar tudo isso sobre como preparar o rascunho, sobre como conseguir fazer a redação em 1 hora, que é o tempo que a gente vai ter lá no dia 6. E aí, nós vamos falar lá o argumento 1, o argumento 2, o argumento 3. Vamos mostrar a importância de seguir uma ordem crescente, que é gerar realmente o clímax argumentativo, deixar o corretor com vontade de realmente continuar lendo ali com prazer a sua redação. Tudo isso faz parte da coerência, faz parte da manutenção do sentido do seu texto. Beleza, galera? Continuando, então, na nossa penúltima competência, competência número 4, que diz assim: você precisa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Mais uma vez, vem o Enem falar bonito aqui com a gente. E a gente escolhe ali a palavra-chave para você. Qual é a palavra-chave da competência 4? Pessoal, a palavra-chave é coesão. Exatamente. O que é uma coesão? Manter a coesão no texto é manter uma inter-relação entre as orações, entre as frases, entre os parágrafos. Então, a gente tem que ter uma coesão interna, uma coesão interna. Tem que realmente estar um texto coeso ali, um texto bem ligadinho com o outro. E como que a gente consegue fazer isso? Usando recursos coesivos. Então, você tem que abusar dos recursos coesivos para você conseguir 200 lá na sua competência 4. Vou te falar, esse, para mim, é o mais importante e é o mais fácil também. É bem fácil conseguir 200 nessa competência. É só você realmente saber usar os recursos coesivos. E quais são eles? Usar preposição, conjunção, advérbios, locuções adverbiais. Tudo isso faz parte dos recursos coesivos. Isso gera uma articulação entre o texto, entre o parágrafo, entre as orações, muito bacana. Fica realmente coeso, fica super ligadinho ali o seu texto, fica muito bem escrito. E, por outro lado, o que você jamais pode fazer é fragmentar suas ideias. Porque tem gente que não domina esses recursos coesivos e começa a jogar frases lá, lançar as frases na redação. Isso fica muito ruim, as ideias ficam soltas, você escreve um assunto num parágrafo, depois no outro parágrafo está repetindo ele, porque você não conseguiu interligar isso.
Isso é muito ruim, isso faz você zerar essa competência. Galera, então, de forma alguma, isso pode acontecer. Fiquem ligados também, fiquem tranquilos, os nossos alunos aí que estão se roendo aí de nervoso com as explicações aqui, porque vocês também vão receber várias dicas de como usar esses recursos coesivos. Nós vamos dar várias dicas de como você, até qual é a melhor forma de você usar determinada conjunção, determinada locução, onde que você pode usar, até a gente dar uma decorada ali, porque na hora a gente vem aquele nervosismo, a gente fala, opa, meu Deus, eu preciso saber os recursos coesivos. E vocês podem ficar tranquilos que vão chegar lá no dia 6 mandando muito bem nessa competência. Vamos, então, falar da nossa última competência, para a gente, então, ler o nosso espelho da redação e saber por que eu consegui tirar 960 lá na redação de 2014. Essa é a competência mais polêmica, porque, como eu falei lá no início, a proposta de redação é algo que nenhum outro vestibular cobra. Geralmente, os vestibulares cobram que o Enem termine com uma conclusão, que a redação, desculpa, termine com uma conclusão, mas o Enem não. O Enem quer que você faça uma proposta de intervenção. Mas fiquem tranquilos, porque isso aí também é bem fácil de fazer. Nós vamos dar vários macetes sobre o que vai fazer, o que você vai escrever lá na sua proposta de redação. Por que isso? Porque a nossa preparação, galera, a preparação que nós falamos aqui, que termina hoje as nossas inscrições, ela vai ser totalmente guiada. O que significa isso? Significa que nós vamos estar com vocês o tempo inteiro. Vocês podem lá encher a gente de dúvidas, encher de perguntas, falar as suas dificuldades, falar o que quais são os seus medos, quais são os seus desafios, tudo isso, porque a gente está aqui não só como professores, mas como realmente amigos, incentivadores ali. Porque nós um dia realizamos os nossos sonhos, nós queremos que os seus também se realizem. Então, nós guiaremos vocês durante toda a preparação, durante todas essas 22 semanas. Inclusive, enchendo vocês de dicas sobre como fazer uma proposta de intervenção lá, que vai ganhar a nota máxima lá, garantir os 200 pontos. Então, a proposta de intervenção, que nada mais é do que você, realmente, na sua conclusão, você vai problematizar aquilo ao longo do seu texto, certo? E aí você vai fazer uma proposta de intervenção para aquele assunto que foi abordado ali, naquele contexto social. Só que essa proposta de intervenção, ela tem que ser muito detalhada. Se não for detalhada, você não vai alcançar os 200 pontos lá na sua prova. Então, tem que ser muito detalhada. Quem vai ser o autor, quem vai ser o protagonista ali dessa proposta? Como que essa proposta vai ser feita? Para que ela deve ser feita? E tudo isso, é claro, tem que estar alinhado com o seu texto. Se você fala de uma coisa, a sua proposta tem que ser para intervir naqueles argumentos que você usou. Não pode ser uma proposta totalmente solta, que não tem nada a ver com o seu texto. Nós vamos aprender tudo isso também. E outra coisa, isso aqui eu mostrei lá no início, faz você zerar a redação, independente de ter uma redação excelentemente escrita, que é desrespeitar os direitos humanos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui dessa redação sobre publicidade infantil em questão no Brasil. Suponha que no final eu fale assim, não me importo com as crianças, o importante são os adultos, as crianças que se danem lá com a publicidade infantil, o problema que seja. Já era, desrespeitei os direitos humanos, perdi, levei um 0 na minha redação e deixei aí um ano inteiro jogado no lixo. Então, a gente jamais pode desrespeitar os direitos humanos, ainda que a gente tenha algum pensamento, o que também não é legal, a gente não pode escrever isso. Beleza, galera? Bom, visto todas essas competências, eu gostaria de mostrar agora para vocês a minha redação. É o seguinte, a galera que fez aí a redação do ano passado, o Enem do ano passado, viu aí que o INEP está mandando muito mal. Ele ainda não liberou o nosso espelho da redação do ano passado e nem sequer deu um motivo para isso, não deu nenhum prazo, nem sei se a gente vai conseguir ter acesso ao nosso espelho da redação. Mas, 2014, 2013, os anos anteriores, a gente consegue acessar. Na verdade, eu não consegui acessar de 2013, que eu também queria trazer, dá erro no site, mas enfim, né, coisas que acontecem. Mas eu trouxe aqui a redação lá de 2014.
É o seguinte, eu coloquei aqui de ladinho, só para vocês verem o tamanho real que vocês vão ter lá no dia da prova. Galera, é importante o seguinte, a gente quebrar alguns paradigmas. Vou colocar uma coisa aqui para vocês. Muita gente acha que a redação tem que ter 5 parágrafos, tá? Muita gente, porque a gente está acostumado com isso desde a escola, desde o ensino fundamental, que tem que ser aquilo, 1 parágrafo de introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Isso aqui é a ideia lá da titia do ensino fundamental. Para o Enem, isso pode não funcionar. No meu caso, eu nunca usei 3 parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Porque o Enem, ele é como uma receita de bolo, a gente vai ver isso ao longo da nossa preparação. São parágrafos definidos, tem que ter o tópico frasal, tem que ter uma oração ali que esteja relacionado completamente a esse tópico frasal, escrevendo o porquê, enfim, a gente vai ver isso nas nossas aulas. Mas, olha aqui o espaço que você tem. Ele fala assim, você tem 30 linhas. Só que, na verdade, você tem muito menos que isso. Por que você tem muito menos que isso? Porque ele te dá um pedaço muito reduzido. Aqui, ó, coloca código de barras para sua correção. Então, é muito difícil. Você não consegue realmente, na verdade, ter essas 30 linhas. Inclusive, para os nossos alunos, a gente vai mandar uma folha de redação como essa aqui, para vocês já se habituarem a escrever num espaço pequeno. Vocês não vão ter 30 linhas, na verdade. Se a gente colocasse isso aqui, na verdade, eu creio que seria umas 23 a 25 linhas apenas. O que eu fiz aqui que a gente vai ter essa quebra de paradigma? Eu sempre fiz 1 parágrafo de introdução, óbvio, mais 2 parágrafos de desenvolvimento e não 3. Porque senão, seu desenvolvimento, seu parágrafo ali argumentativo, ele vai ficar muito, na minha opinião, ele vai ficar muito falho, muito superficial. E o Enem detesta, os corretores detestam que você tangencie ali, que você faça algo superficial. Você tem que realmente aprofundar, você tem que mostrar a autoria daqueles seus argumentos. Então, principalmente para a galera que tem a letra grande, como a minha, façam 2 parágrafos de desenvolvimento, não tem problema nenhum. Quanto ao título, esse ano aqui eu coloquei o título, mas no ano passado, que eu fiquei com 980, eu não coloquei título. Os 20 pontos que eu perdi foi na competência 1, não foi porque não tinha título. Por quê? Eu vi que faltou espaço aqui. Na redação de 2014, eu queria fechar, a gente vai ensinar isso, a fazer um texto circuito, que é um texto mais bacana para se fazer na prova do Enem, que é realmente você começar e no finalzinho você retomar aquilo ali. A gente vai ensinar a fazer isso. E faltou espaço para mim aqui. Eu acho que se eu não tivesse feito esse título, eu ia conseguir fazer meu textinho final e, de repente, eu conseguiria uns 20 pontinhos a mais. Mas, enfim, isso são dicas que nós vamos dar para os nossos alunos ao longo da nossa preparação. Vou ler aqui com vocês rapidinho, espero que vocês estejam enxergando aí, mas não tem problema, depois a gente pode disponibilizar isso aqui para vocês. Vamos lá. O título da minha redação, que a proposta foi Publicidade Infantil em Questão no Brasil, e eu consegui lá, aqui eu mostrei o resultado para vocês, consegui 960 na redação. E aí eu começo assim. Desde a Revolução Técnico-Científica e Informacional, o Brasil tem experimentado um imenso avanço nas redes de comunicação. O que é isso? Você introduzir ali o seu tema, introduzir ali sua tese, introduzir ali sua redação realmente. E eu citei um fato histórico. No entanto, apesar do importante desenvolvimento advindo da era da informação, houve um crescimento indiscriminado da publicidade, especialmente aquela direcionada às crianças, porque, é claro, o tema é sobre publicidade infantil. Dessa forma, e agora eu lanço o quê? A minha tese. Grande parte do público infantil tem sido objeto de influência das estratégias de propaganda, o que despertou o desejo de consumo e a banalização dos produtos adquiridos nessa faixa etária. Então, aqui eu falo a minha tese, e aqui eu até explico ela um pouquinho. Olha aqui, percebam que, inclusive, eu fiz uma rasura no texto. Não só uma, eu fiz 2 rasuras no texto. Isso também, pessoal, fiquem tranquilos. É claro que se você tiver tudo limpinho, melhor ainda. Mas, no final, nós vamos ensinar isso.
que você precisa revisar o seu rascunho ali, até dar uma olhada final no seu texto, para ver se não tem palavras repetidas. Tudo isso tem a ver com a coerência, com a coesão. O Enem ama que você use sinônimos, que você usa parônimos, homônimos, tudo isso aí a gente vai falar. E aí, parece que eu tinha usado já gerar, não sei, e eu risquei aqui e coloquei outro verbo do lado. Não tem problema nenhum quanto a isso. Claro que eu não posso sujar o meu texto todo, mas eu não perco ponto por conta disso. Assim como eu não perco ponto se eu tiver só um caso lá de errinho de pontuação, por exemplo. E aí eu começo aqui fazendo algo bem bacana, que é o que o Dá Uma Força quer fazer, porque o Enem, ele ama a originalidade, ama que você saia do senso comum, ama que você use outras disciplinas, um conteúdo interdisciplinar ali no seu texto. Ele acha isso o máximo, os corretores adoram. E eu usei justamente isso, eu falei sobre lógica aristotélica. Olha aqui como eu fiz. Eu coloquei, segundo a lógica aristotélica e partindo-se das premissas de que toda criança quer o que vê e que a criança vê muita propaganda, logo infere-se que ela vai querer a propaganda. Parece, então, que a publicidade infantil baseia-se nesse silogismo. Aqui eu tenho meu tópico frasal, eu tenho uma originalidade, e isso me garantiu 200 pontos lá na minha competência 2 e 3. E aí, aqui, continuando, como na infância muitas horas são gastas assistindo a programas de televisão, há uma massificação de anúncios de produtos infantis, conduzindo ao desejo de consumo. Assim, a criança apega-se ao ideal de que ter é crucial para a sua felicidade. Mais uma vez, eu falando aqui para vocês que eu fiz, tá vendo? Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, de argumentação, e a última lá, proposta de intervenção. Para acabar, olha aqui o que eu fiz, usando sempre os recursos coesivos. Eu coloquei segundo a lógica aristotélica, depois eu começo o segundo parágrafo de argumentação. Outro sim, a obsolescência programada. Eu não começo só com a obsolescência programada, eu quero ir além disso. Então, eu uso lá o recurso coesivo, que também está presente nos comerciais infantis. Mais uma vez, rasurei isso, não teve problema nenhum. Na verdade, o ideal é que a gente rasure e escreva ao lado, e não acima, tá? Mas aqui não teve espaço, não teve jeito. Tem levado à banalização dos produtos. Isso ocorre porque tão logo a criança adquire um brinquedo, por exemplo, uma nova versão surge e o primeiro passa para o segundo plano. Nesse contexto, o papel da família é primordial para a reeducação desta, no sentido de ensiná-la a valorizar o que tem e não apenas a descartar algo em detrimento de um outro. E aí, por fim, a gente termina com a proposta de intervenção. Mais uma dica muito importante. O seu texto, que eu indico fazer em 4 parágrafos, ele não pode ter um parágrafo, por exemplo, de 3 linhas, outro de 11 linhas, outro de 9 linhas. Tem que ter mais ou menos o mesmo número, para realmente ficar certinho assim. Até porque tudo isso é visual, você tem que ter uma letra legível, uma letra direitinha. Se você não tem, usa mesmo um caderno de caligrafia ali, não tenha vergonha disso não, você tem que garantir lá sua nota final. E se o corretor não conseguir entender ali, achar que aquilo ali está errado, você perde ponto. Então, tudo isso a gente vai ver lá no nosso plano Enem 2016, em 22 semanas. E, por fim, eu termino aqui com uma proposta de intervenção que eu também perdi 20 pontos nela. Por quê? Porque eu fui muito superficial, eu não detalhei. Então, vamos lá ver por quê. Eu coloquei, percebe-se, então, que medidas devem ser tomadas para reduzir as influências negativas da publicidade infantil. Para tal, o governo deve regulamentar leis que proíbam a veiculação maciça de propagandas de produtos para as crianças e, por conseguinte, mais um recurso coesivo, aumentar a fiscalização sobre os meios midiáticos. A gente vai ver nas dicas da nossa preparação que falar que o governo deve criar leis, isso está muito senso comum. E eu usei esse senso comum e eles não curtiram, eu perdi aí 20 pontos. Além disso, outro recurso coesivo. A mídia, por meio das redes sociais, podem criar, olha isso aqui, olha o erro de concordância verbal que me fez perder 20 pontos lá na competência 1. Eu coloquei, além disso, a mídia, por meio das redes sociais, podem criar. Olha o erro aqui, eu coloquei podem. Por quê? Eu tô concordando com isso aqui, mas, na verdade, eu estou falando que é a mídia que pode criar anúncios. Então, a mídia está no singular. Então, certo seria a mídia, por meio das redes sociais,
pode criar anúncios que conscientizem a família sobre sua importância para a educação da criança frente aos abusivos recursos da publicidade. Então, foi aí que eu perdi os pontos lá na competência 1. Então, tá vendo como que é sutil? A gente realmente não percebe, por isso que é importante a gente revisar. Então, galera, o que eu queria mostrar para vocês eram justamente essas sacadas, falar de cada competência, o que você deve fazer, o que você não pode fazer. Mostrei a minha redação, que eu tirei 960, é uma excelente nota, tendo em vista que 0,5% da galera aí, 1%, na verdade, dos alunos ficam com essa nota, é muito pouco. Realmente, é considerada uma nota excelente aí, quase 1.000, né? Então, a gente quer realmente preparar vocês para tirarem uma nota excelente, assim, lá no dia 6 de novembro. Vai fazer toda a diferença na sua pontuação final. Então, só para a gente falar dos últimos bônus aqui, dos nossos alunos, falamos da sessão Como Cai no Enem, vocês vão ter direito a enviar 5 redações corrigidas, e como a nossa preparação é totalmente guiada, nós vamos dar todos os temas para vocês. No nosso calendário, tem o dia certinho que você vai ter que nos mandar a redação para a gente corrigir, e nós vamos falar o que você está mandando bem, o que não está, e a gente vai corrigir considerando todas essas competências que eu falei aqui hoje, tá? E no final nós vamos ter o projeto Força Final, que é uma semana aí, na verdade, de segunda a quinta, tendo aulões ao vivo, só com o que você realmente precisa relembrar, os truques finais, os macetes, os últimos lembretes aí, para você levar para a sua prova. Porque o Dá Uma Força acredita que você vai ter uma preparação maravilhosa dentre essas 22 semanas. Então, na semana final, a gente só tem que realmente relembrar aquilo que você precisa levar para o dia da prova. A gente não vai ter apostila, não vai ter lista de questões, não vai ter simulado nessa semana, porque nós acreditamos que você já vai estar totalmente preparado ali para a prova lá do dia 5 e 6 de novembro. Então, você só vai precisar mesmo da força final. Inclusive, a gente indica que na sexta-feira, véspera de prova, você relaxa e dê uma passeada, dê uma caminhada, durma muito bem, se alimente muito bem, porque a prova do Enem, ela exige muito esforço físico, ele exige muita concentração. Então, é isso, galera. Estamos acabando a nossa aula. Quem não se inscreveu ainda, não perca a oportunidade. Hoje é o último dia de inscrições para o nosso Plano Enem 2016, em 22 semanas. Para a galera, eu queria deixar um recado para a galera que é nosso aluno aqui, que vai estar recebendo hoje os logins e as senhas para já começar a acessar, o e-mail com o cronograma, que você já, da semana 1, para já começarem a estudar. E é isso, muito bem-vindos ao time Dá Uma Força. Obrigada, galera, pela audiência. Escrevam aí, vou mandar um abraço para todo mundo agora. É isso aí, pessoal, todos vocês estão participando. Deixa eu somente lembrá-los que o pagamento é feito pelo banco PagSeguro. O PagSeguro é um banco conhecido nacionalmente e a gente tem que aguardar eles nos notificar para poder estar sendo liberada a senha, o login de vocês, tá bom? Então, a gente está entrando em contato com eles também, pedindo para eles agilizarem isso, para que vocês recebam o seu login e senha, mas ninguém vai perder tempo. Ninguém será prejudicado. Deixar um abraço aqui para a Janaína Reis. Gostou da aula? A Larissa Roque está querendo que o Dá Uma Força vá lá em Recife, dar aula para eles. Ô, Larissa, isso é uma possibilidade, nós queremos sim. A Laís amou a aula. A Aline Pereira falou que foi o melhor aulão da vida dela. A Juliana falou que tem muita dificuldade em relação... Ô, Juliana, então, não perca seu tempo, vai em www.daomaforça.com/Enem 2016. A Ana Flávia também tem alguma preocupação com os temas. Nós vamos tratar disso certeiramente, é por isso que nós temos mais de 20 temas de redação para vocês. A Ana Carolina esperou a aula começar desde cedo. A Caroline Anjos também gostou da aula, a Ana Carolina, o Anderson e muitas outras pessoas estão participando conosco. A vocês que estão conosco, muito obrigado. Obrigado pela audiência. E a partir de amanhã, a gente já começa o nosso estudo. Se você tiver interesse em fazer parte do grupo, do treinamento Dá Uma Força, entre em contato com a gente pelo Facebook, que você vai ser bem atendido e a gente vai tentar te ajudar. Mas não podemos prometer nada. Obrigado a todos vocês. Até a próxima aula, até a próxima dica. Valeu, galera. Tchau, tchau.